Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 12 de junho de 2019, hoje é sexta-feira. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo do 16 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante dele das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus conhece muito bem o mundo, a dureza dos corações das pessoas que vivem nesse mundo, que têm seus corações endurecidos pelo pecado, pelas seduções que o mundo oferece, e faz com que essas pessoas se afastem de Deus, vivem nas trevas. Por isso que Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E Jesus reconhece que ao enviar os discípulos que se tornam apóstolos em missão, Jesus sabe que Ele está enviando como ovelhas no meio dos lobos. Mas é necessário que se vá anunciar que o reino de Deus está próximo, mesmo com todas as consequências que Jesus avisa para os discípulos que irá acontecer com eles por causa desse anúncio. O mundo rejeitou o próprio Filho de Deus, irá rejeitar também aqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que anunciam o seu evangelho, aqueles que anunciam a sua doutrina. O mundo não quer escutar a palavra de Deus, porque se quando você para escutar a palavra de Deus, sua vida é transformada. E o mundo não quer essa transformação, quer viver no pecado, quer viver nessas trevas. Portanto, meus irmãos, aquele que se dispõe a ser anunciador da palavra de Deus, discípulo de Cristo, tenha certeza das perseguições, das calúnias, que você será odiado muitas vezes na sua família, será rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, serão criticados, abandonados muitas vezes por aquelas pessoas que não conseguem ver o amor de Deus, a graça de Deus, a transformação de Deus faz naquele que quer viver a vida para servir ao Cristo. Portanto, meus irmãos, nós devemos, a exemplos dos discípulos, que foram ovelhas por meio dos lobos e que todos morreram martirizados, deram suas vidas, foram açoitados, foram perseguidos, crucificados, degolados, apedrejados como Estevão, crucificado como Pedro, degolado como Paulo, como Tomé, que deu sua vida, todos os discípulos que anunciaram a palavra de Deus, anunciaram esse Cristo ressuscitado, deram sua vida por esse Cristo. Portanto, meus irmãos,
Essa é a missão de cada um de nós. Se nós queremos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, anunciadores da sua palavra, não tenhamos medo das perseguições. Quando nós formos perseguidos, caluniados, nós devemos não nos preocupar, porque o Espírito Santo de Deus nos confortará, nos dará força, nos fará com que nós possamos nos defender. É o Espírito Santo de Deus que age naquele que se dispõe a viver a palavra de Deus, para dar testemunho da sua palavra. Portanto, meus irmãos, coragem, coragem, não tenhamos medo do mundo, sejamos aqueles que conduz à luz de Cristo, aquele que quer tirar esse povo das trevas do pecado, daqueles lobos, que sejam resgatadas as ovelhas que estão perdidas. É essa a missão de cada um de nós, que nos dispomos ser discípulos, que nós não tenhamos medo, mas tenhamos a confiança nas promessas de Cristo, que é a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.